Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo. E, obviamente, hoje eu quero falar com vocês sobre os acontecimentos do final de semana, que foi o atentado à vida do Donald Trump. Então, deixe seu like, seu comentário, se inscreve, compartilha, ajuda muito a gente a crescer e vamos aqui ao vídeo. Atentado contra Trump representa uma dramática escalada da violência política que tem marcado os Estados Unidos desde que o ex-presidente incitou a invasão do Capitólio no 6 de janeiro. Obviamente que isso aqui já é uma falácia bem tendenciosa, né? E eu separei aqui também basicamente dois tweets diferentes, né? O perfis de tweets diferentes, de espectros políticos totalmente opostos, principalmente aos olhos, né, de nós, cidadãos comuns, para a gente poder tentar entender melhor o que está acontecendo e os efeitos disso. Mas em primeira mão, né, não em primeira mão, mas né, em primeiro ponto, né, o atentado contra o Trump aconteceu num comício que ele fez na Pensilvânia e a bala, basicamente, ele veio na direção aqui do rosto dele, ele estava com a cabeça assim, iria pegar aqui, ele simplesmente virou a cabeça um milisséculo de segundo e a bala passou pela orelha dele e feriu aqui, cortou a orelha dele, por isso que ele está ensanguentado na foto. Ele cai ao chão, né? Ele abaixa, na verdade, os agentes do serviço secreto ali montam em cima dele fazendo um escudo de proteção humana. Ele basicamente procura os sapatos dele, segundo um abençoado aqui mencionou, né? E isso dá para ver no vídeo. Depois ele levanta a mão e fala lutem, 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 e basicamente isso em 10 segundos. Mas o mais interessante não é nem o que aconteceu. Obviamente que é muito bom ver, né, que ele está são e salvo, né? Mas que infelizmente tiveram pessoas que faleceram nesse atentado, né? Teve um homem que eu acho que não pode ser esquecido, né? O nome dele não me lembro agora exatamente, mas ele era um bombeiro de 50 anos e na hora que os disparos foram feitos em direção ao Trump, ele ouviu os tiros e ele se jogou em cima da filha dele e da mulher dele, protegeu elas e acabou levando, né, um ferimento na cabeça e veio a falecer no local, na frente dos filhos. Né? E isso faz diferença, tá, pessoal, para o vídeo que eu vou comentar aqui. À luz de tudo isso que a gente vai tentar comentar aqui, isso faz diferença. Né? O Trump foi salvo, mas infelizmente esse rapaz faleceu. Né? Então, assim, eu digo isso, que isso, já entrando aqui, eu digo isso que isso faz diferença, porque tem muita gente falando, né, em diversos aspectos políticos, que isso foi tudo fake, tudo falso, que nada disso aconteceu, que tudo isso foi encenado, que tinha um sniper, assim, perfeito, um cara, não sei, Top Gun, que conseguiu mirar ali na pontinha da orelha do Donald Trump, né? Um tiro perfeito, na verdade, né? Que iria assim diretamente na orelha dele, para poder dizer que isso foi algo que foi totalmente montado, encenado, né? Que foi tudo feito para ele poder ganhar a eleição. Basicamente, esse é o discurso do André Janones. É o que dá para se depreender, na verdade, uma interpretação, né, de discursos assim. Né? O cara sofreu um atentado e está preocupado com os sapatos. É sério que alguém acredita mesmo nisso? Deixa eu pegar os meus sapatos, segundo o G1, disse Trump ensanguentado, para os guarda-costas logo depois de ser atingido. Né? Aí ele repete aqui e ele faz alguns cortes aqui dos vídeos do G1. E aí tem um outro aqui também, aqui ó, CNN, serviço secreto empurra Trump para fora do palco depois que ele cai em comício. Quer dizer, perfeito, né? É uma narrativa assim, da mídia. Em vez da mídia reportar diretamente o que aconteceu, o que a mídia faz é o quê? É mentir sobre o assunto. Né? Por quê? Por que a mídia mente sobre o assunto? Porque eles não conseguem conceber a atitude do Trump. E olha, pessoal, eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César, certo? O cara acabou de sofrer um atentado contra a própria vida.
caiu no chão, o serviço secreto foi em cima dele, como eu falei. Ele levanta, ergue o punho dele e fala: lutem, lutem. É uma atitude forte. Então, de duas, uma. Ou esse pessoal da extrema esquerda progressivista, eles não conseguem, ou eles realmente acreditam que isso foi montado, o que na minha opinião é uma loucura, tendo visto que tem pessoas que morreram, né, faleceram, um homem heróico que salvou a própria família, né, morreu no local, então, né, e um atirador de 20 anos ou 22 anos, o cara é um sniper perfeito, capaz de acertar a ponta da orelha do Trump, né, sem nenhuma experiência militar, algo assim fora do comum, né? Ou eles acham que isso realmente é uma montagem, ou eles são, na minha opinião, intelectualmente desonestos, né? Eu gosto de usar esse termo, para não usar outro termo, né? Intelectualmente desonestos. Na verdade, eu acho que esse é o melhor termo, na verdade, a ser usado. Porque eles não conseguem conceber que o Trump, com, sei lá, mais ou menos cerca de 80 anos de idade, consegue ter uma atitude firme e forte em prol do povo americano, que é o povo que ele acredita e é o que ele defende. Eu gostaria de ter no Brasil um presidente que defendesse a pátria brasileira dessa maneira. Esse é o meu país e eu luto por vocês. Eu acho que isso seria maravilhoso. Vocês não gostariam de ter um presidente assim no país de vocês, que defendesse o seu povo? Eu gostaria, essa é a minha opinião. Eu gostaria de ter um presidente dessa maneira, dessa forma. Independentemente se a gente concorda ou não com o Trump ou com quem está aqui, eu não estou afim de entrar nisso nesse momento. Mas, independente como personalidade, eu gostaria de ter um presidente assim. Então, eles não conseguem conceber que um homem poderia ter esse tipo de atitude. Porque isso, obviamente, é uma atitude forte, né? Principalmente demonstrado aqui nessa foto, onde ele levanta, ergue o punho e fala: lutem. Isso é uma atitude, na minha opinião, muito comendável, e que demonstra força, a força dele como a vontade de ser o líder novamente de um país, né? O cargo mais alto de um país, que é o presidente da República, né? Então, mas eu acho que eu volto nessa opinião do Estadão, eu acho muito interessante, que é a capacidade que a mídia tem de distorcer a realidade, né? Então, assim, ó, novamente, eles falam que representa uma dramática escalada da violência política que tem marcado os Estados Unidos desde que, ou seja, como se o Trump que tivesse iniciado essa escalada. Só que isso é uma mentira absurda e absoluta, porque não foi o Trump que começou a violência política nos Estados Unidos. Não foi. Violência política nos Estados Unidos sempre foi algo muito corrente. Tanto é que o Ronald Reagan sofreu atentados à própria vida, vários presidentes, o JFK, que é democrata, era democrata, sofreu um atentado, né, fatal. Todo mundo conhece, até hoje o pessoal discute sobre circunstâncias, né, do falecimento dele, não é isso? Do que aconteceu, que estava num comício, o carro a céu aberto, e ele tomou um ferimento na cabeça. Então, isso sempre aconteceu nos Estados Unidos, mas é claro que a mídia não pode perder a possibilidade de distorcer o assunto, para dizer no fim das contas que a culpa é do Trump. Por quê, pessoal? E aí é o meu ponto final. Esse tipo de situação que aconteceu com o Trump, e não só com o Trump, mas que acontece em geral do ponto de vista de violência política, ela não acontece da noite para o dia. Ela acontece porque existem narrativas e discursos que culminam em alguém tomando esse tipo de atitude, certo? Então, o que acontece nesse ponto, ao meu ver? Você tem uma narrativa que fala toda hora: o Trump, ele é uma ameaça, seja o Trump ou qualquer presidente ou qualquer nome que você queira substituir ali, ele é uma ameaça à democracia, ele é uma ameaça à existência de um povo, ele é ameaça à existência de um país, ele é uma ameaça a minorias ABC, né? Toda vez que você tem uma narrativa como essa, você inequivocamente está incitando a violência. E quando você incita a violência dessa maneira, obviamente, infelizmente, vai ter alguém que vai agir sobre esse assunto. Vai ter alguém que vai tomar
essa responsabilidade nas suas próprias mãos. Vai ter alguém que vai querer ser o herói, entre aspas, e falar assim, eu eliminei a ameaça, né? E da onde vem essa narrativa? Da onde vem essa narrativa? Dessa mídia progressivista. Ela que incita a violência. E essa é a realidade, infelizmente. A mídia incita a violência. Quando ela fala que o atentado do Trump acontece desde quando ele incitou uma violência pretérita, supostamente que não aconteceu, porque isso é mentira, ele está distorcendo os fatos para poder dizer que a culpa, na verdade, era dele. Tudo que acontece é sempre culpa da direita e nunca da esquerda. Isso é um fato que está ficando cada vez mais sólido. E isso é uma questão muito controversa, porque isso faz uma separação cada vez maior. Isso gera uma divisão cada vez maior. Tanto é que a mídia, em todas as suas narrativas, principalmente na questão da eleição da Europa, ela não fala mais em direita ou centro-direita. Tudo virou extrema-direita. Tudo é extrema-direita. Porque a extrema-direita é isso, porque a extrema-direita é aquilo. Tudo virou extremos. A esquerda é a esquerda. Nem se fala, na verdade, em esquerda. Ou se fala em extrema-direita ou os demais. E isso justamente para fazer com que as pessoas nunca queiram se associar àquilo que seria direita ou centro-direita ou qualquer pensamento que fosse diverso da narrativa principal que é propagada pela mídia, que perdeu muito o seu poder através do advento da internet, principalmente nos últimos 10 anos. A verdade é que a mídia está morrendo. E todo animal, quando encontra, né, a própria morte, ele fica acuado. E quando ele fica acuado, ele começa a tomar esse tipo de atitude. Então, meu ponto final aqui é justamente esse. Esse tipo de narrativa que a mídia propaga é o que mais incita a violência. É o que mais fala sobre as questões que realmente acabam culminando na possibilidade de alguém tomar essa responsabilidade para si. E isso é muito ruim para qualquer país, para qualquer ambiente político. Porque a violência política, ela nunca, nunca, nunca pode ser comendada, nem incitada. Na verdade, nenhum tipo de violência. Nenhum tipo de violência resolve nada. Né? Nós temos que aprender a consertar as nossas diferenças, seja no voto, seja na argumentação, na conversa, na discussão, no pensamento crítico. É assim que a gente tem que resolver as nossas diferenças. E a mídia, ela realmente acaba perdendo cada vez mais credibilidade. Se você está assistindo isso, é porque certamente você em algum ponto sabe que tem alguma coisa errada aí. Sabe que tem alguma questão que não bate. Entende que a mídia ela é uma das principais fontes de instigação de violência política quando ela faz esse tipo de narrativa, tentando distorcer a realidade. Bom, seja como for, se você ficou até o final, agradeço a sua presença, deixe o seu like, se inscreve, comenta e até a próxima.